muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação, começando o Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias do Brasil e principalmente aqui do esporte de Tubarão e da região da Murel. Ao meu lado, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Depois do feriadão, deu uma descansada boa. Agora vamos então para trazer as principais informações do nosso esporte aí. O grande jogo que teve ontem lá aqui em Tubarão, né, na Guarda, e o Colégio Brasil acabou sendo eliminado. A atuação primorosa do Bandeirantes, venceu por 5-2, aplicou uma goleada, passou, atropelou o adversário com todos os méritos, chegou à semifinal e agora vai pegar uma pedreira que é o Metropolitano. E você de casa pode participar pela internet, pelo nosso endereço eletrônico unisultvesport@unisul.br, e também tem o nosso portal de internet, espaço sempre aberto para você participar. E vamos começar falando sobre o Campeonato Gaúcho. Tivemos jogos que decidiram os classificados para as quartas de final do retorno. O Inter goleou em casa e ficou em terceiro lugar. O Inter que estava ameaçado de não se classificar se não vencesse no fim de semana. E o Grêmio foi o primeiro da chave A, e você confere aí a classificação. O Grêmio em primeiro lugar com 21 pontos disparado, segundo Novo Hamburgo 13, terceiro Inter de Santa Maria e Ipirangas, 4 equipes classificadas na chave 1. Na chave 2, o Caxias foi o primeiro com 19 pontos, o São José o segundo com 12 e o Inter acabou terminando em terceiro lugar com 11 pontos, quarto ficou o Pelotas com 9. No fim, os dois se classificaram e agora sim o gauchão começa a interessar um pouquinho mais, né? Agora fica risco de eliminação. Tanto também, né? Porque ainda tem um mata-mata aí, mas se eu não me engano, por esse enquadramento aí, o eventual Grenal seria na semifinal do retorno e não na final, porque daria lá na final se os dois terminassem em primeiro, o enquadramento iria levando até lá, mas como o Inter classificou em terceiro, vai pegar um jogo diferente daquele que pegaria se tivesse em primeiro ou em quarto lugar, né, isso é claro. Então acredito que essa semifinal do retorno vai dar Grêmio e Inter, com um detalhe bem interessante, porque se o Grêmio ganhar, vencer a semifinal, caminha aí para chegar na final e ser campeão antecipado. O Inter a alternativa para impedir o título do Grêmio, vencer esse retorno, mas para isso tem que passar pelo adversário agora das quartas de final, depois chegar na semifinal e supõe-se eliminar o Grêmio. E a temporada de jogos pelos campeonatos municipais foi aberta em 13 de maio. 3 jogos abriram a rodada desse fim de semana e você acompanha os jogos com a Alexandra Blasius. O fim de semana foi de muitos gols na abertura do Campeonato Municipal Taça Raimundo Ghisoni em 13 de maio. Jogando pela primeira rodada, o Laje goleou o Santa Cruz por 4-0. Já no domingo, mais 2 partidas foram disputadas pela manhã. A equipe de 13 de maio venceu com apenas 1 gol de diferença o time de Monte Alegre. Mas o show ficou por conta do Juventude, que goleou o São Gabriel por 6-2. Então os resultados dos jogos do campeonato de 13 de maio, jogos realizados nesse fim de semana. E agora vamos falar sobre o Capivari Futsal, que teve um feriadão recheado de partidas pela Copa Santa Catarina. O saldo foi razoável. Por enquanto, a equipe de Juninho está em segundo na chave B. O Capivari Futsal não vem passando por uma boa fase. A prova disso foram os resultados das 3 partidas disputadas no feriadão de Páscoa. Confira na tabela os resultados das partidas disputadas em Ituporanga pelo retorno da Copa Santa Catarina. Na quinta-feira, no primeiro jogo, o Capivari ganhou de 4-2 do Moitas Ituporanga. Na sexta-feira, o Capivari empatou com Siderópolis. E no sábado, o Capivari perdeu por 1 gol de diferença do Ibirama. No entanto, a equipe segue brigando pelas primeiras colocações da chave B. Atualmente, o líder da chave é o time de Ituporanga, com 12 pontos. Em seguida, o Capivari Futsal com 10 pontos. Em terceiro lugar, com 7 pontos, o Ibirama. E em quarto, o Siderópolis Unesc, com 5 pontos.
Então, Matheus, na primeira fase, o Capivari conseguiu a classificação em segundo lugar, meta atingida. Um grupo que foi equilibrado. Você vê que o Siderópolis, que ficou em último lugar, foi a equipe que o Capivari só conseguiu um ponto, né? Perdeu do primeiro turno e empatou no segundo. Agora, já contra o Moitas, que foi o único time que o Capivari venceu nesse retorno, foi a equipe que terminou em primeiro lugar. Quer dizer, não teve superioridade clara de uma equipe sobre a outra, um grupo ali, uma chave equilibrada, equipes que fizeram boas campanhas na segunda divisão do ano passado, na primeira divisão, né? E tá aí o Capivari classificado, agora vai chegar na fase final aí com boas possibilidades aí de buscar até o título da competição, um campeonato que é equilibrado, mas o Capivari tem condições, como mostrou nesse grupo, nessa primeira fase. Vamos ao primeiro intervalo do nosso programa. Hoje tem muitos assuntos, tem Fórmula 1, temos gols pelos campeonatos estaduais. Próximo bloco tem muitos gols aqui no nosso programa. Informações do futsal da Unisul e também os lances da Copa Sul dos Campeões. A gente já volta.